Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui em primeiro lugar para agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal, a todas as pessoas que estão curtindo, estão compartilhando. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela inscrição. A gente vai entrar em algumas matérias neste exato momento. Eu peço bastante ajuda de vocês. Copie e cola essa super live, essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no canal aí do YouTube de vocês, em todas as ferramentas digitais para compartilhar, pessoal. Invadir as redes sociais aí. Também foi revelada uma conversa do Hugo Mota com o ministro Alexandre de Moraes. O Supremo Tribunal Federal pressionou Luiz Inácio Lula da Silva para poder barrar todas as assinaturas que já conseguiu de todos os deputados, de todos os partidos. A gente vai compartilhar na íntegra. O Jair Messias Bolsonaro está passando pela cirurgia neste exato momento. A gente vai compartilhar qual é o estado agora. O boletim é informado pelos médicos do Jair Messias Bolsonaro. Eu só peço ajuda, Débora Santos chegando agora, o Júlio Gonçalves, a gente está ao vivo. Pessoal, o ministro Alexandre de Moraes adota tratamento totalmente desigual e manda intimar apenas testemunhas de acusação. Morreu o ícone da história aí do reggae, sem shows, mas repleto de asneiras. Uma surpresa para Bolsonaro na chegada ao hospital para a sexta operação. A PF de Lula prepara ofensiva na Argentina para capturar foragido que considera troféu. Nunca no meu pior pesadelo eu chegaria a cogitar a possibilidade de erros jurídicos tão graves e perseguição a inocentes do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro já está em cirurgia mais ou menos há 2 horas. Em meio à tensão entre Trump e Xi, Lula planeja visita à China. A tensão entre Trump e o presidente aí da China, e o Luiz Inácio Lula da Silva vai visitar a China. Imagina a confusão que vai dar. E, pessoal, o conselheiro de Trump afirma que o ministro Alexandre de Moraes é a maior ameaça à democracia no Ocidente. Revelou as conversas escondidas entre Hugo Mota e os ministros do Supremo Tribunal Federal neste exato momento. Pessoal, o que aconteceu? Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicano aí, PB, está no centro de articulação que envolve o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, o STF, para tratar da anistia aos acusados de envolvimento nos atos do 8 de janeiro de 2023. Lembrando, pessoal, que a advogada, na data de hoje, ela quebrou a tornozeleira eletrônica que o ministro Alexandre de Moraes, na verdade, ela é uma presa, né, do 8 de janeiro. Ela foi liberada para poder cumprir a prisão domiciliar. Na data de hoje, ela arrancou, pessoal, a tornozeleira, quebrou, e agora, hoje, já foi acusada que ela é foragida da justiça porque violou, entre aspas, a decisão do ministro Alexandre de Moraes de permanecer com a tornozeleira eletrônica. O Leonor chegando agora, Ana Maria chegando aqui, a dona Kátia, a dona Ângela, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. E aí, pessoal, a movimentação do parlamentar ocorre em meio a crescente pressão política e institucional, tanto de apoiadores da anistia quanto dos críticos em relação a isso. A informação que Mota tem buscado entendimento com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo o líder do Partido Liberal, o PL, né, que é o deputado Sostênis Cavalcante, do Rio de Janeiro, o próprio presidente da casa compartilhou sua intenção de buscar um caminho de acordo que pudesse resultar na soltura dos detidos pelos atos considerados antidemocráticos. O presidente Hugo me disse que iria buscar algum tipo de acordo, relatou aí o presidente do PL. No entanto, pessoal, o líder do PL expressou ceticismo quanto à viabilidade de tal negociação. Não acho que soltando essas pessoas agora, o STF estaria reconhecendo o erro. Também não acredito que os ministros estejam dispostos a isso. Nos bastidores do Congresso, a tentativa de articulação de Mota é vista como uma manobra para equilibrar interesses opostos, enquanto mantém diálogo com aliados do presidente Jair Bolsonaro, tenta não se afastar de base governista. Esse duplo movimento rendeu a ele a reputação de quem acende uma vela para Deus e outra para o diabo. Para alguns parlamentares, senadores e deputados, ele está tentando encontrar uma saída
que não existe, porque em torno da anistia não passaria de uma tentativa de ganhar tempo, diante da dificuldade de construir uma solução política para o impasse. E o presidente aí do PL considera a busca de moto uma tentativa vã que não vai decidir em nada neste exato momento. Pessoal, vai dando like, vai compartilhando, vai se inscrevendo. A advogada pelo 8 de janeiro se cansa, pessoal. Rompeu a tornozeleira e some e é considerada na data de hoje foragida da polícia. Doutor, o que é isso? Aí a advogada Edith Cristina Medeiros Freire rompeu sua tornozeleira eletrônica e está sendo procurada pelas autoridades. Segundo a comunicação aí da Vara de Execução Penal da Paraíba, ao STF, na última semana, Edith Cristina, de 57 anos, está foragida desde o dia 30 de agosto de 2024. A advogada havia sido presa no próprio dia 8 de janeiro em Brasília, durante os protestos que culminaram na invasão aí. Em maio do mesmo ano, ela foi liberada mediante cumprimento das medidas cautelares, como o uso da tornozeleira eletrônica e o afastamento das redes sociais. Entretanto, todavia, ela também foi alvo da 20ª fase da Operação Lesa Pátria, em novembro de 2023, quando a Polícia Federal cumpriu o mandato de busca em sua residência localizada no bairro do Cabo Branco, em João Pessoa. Antes de apagar suas redes sociais, a advogada se manifestava contra a vacinação e por aí vai, e etc. Todos os foragidos respondem a ações penais por crimes como ação criminosa, armada e por aí vai. Entretanto, todavia, ela foi considerada foragida neste exato momento pela aí a quebra da tornozeleira e está por aí pelo mundo, que Deus possa ter misericórdia dela. Pessoal, a Ana Maria Faber chegando agora, todo mundo que está aqui, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Neste exato momento, o governo do Luiz Inácio Lula da Silva sente a pressão após duras críticas de Jojo Todinho. O que aconteceu, doutora? A recente troca de farpas entre Jojo Todinho e Gariúcho ultrapassou os limites do entretenimento e acabou sendo incorporada à comunicação institucional do governo. O Ministério da Saúde publicou uma mensagem nas redes sociais usando o embate entre as artistas como pano de fundo para reforçar a importância do Sistema Único de Saúde. Sem mencionar diretamente os nomes aí, a funkeira faz uso de bordões e trocadilhos que remetem às duas personalidades. A postagem teve início com a provocação: que mico foi esse? Uma clara referência a um dos bordões de Jojo. Em seguida, o texto diz: surgiu na internet uma crítica todinha errada ao SUS, utilizando o termo todinha como alusão ao nome artístico da cantora. Na sequência, o Ministério afirma que foi uma longa confusão aí neste exato momento. Pessoal, o Jair Messias Bolsonaro, 1, 2, 3, 4, há 3 horas e meia, entrou aí no centro cirúrgico. Ele está no Hospital DF, está em Brasília, após apresentar um novo quadro de suboclusão intestinal. A intervenção iniciada por volta da manhã de hoje deve durar cerca de 6 horas. Então, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 e pouco. Ele já foi liberado aí. Bolsonaro foi transferido de Natal para a capital federal em uma UTI aérea após sentir dores fortes abdominais durante o evento político no interior do Rio Grande do Norte. Inicialmente, ele recebeu atendimento no hospital da cidade, por aí vai, mas foi encaminhado a Brasília. E ele disse que queria ficar em Brasília devido à possibilidade de maior contato, né, com as pessoas ali que ele conhece. Ele foi recebido com orações e canções por um grupo de apoiadores que se reuniram na entrada do hospital. No momento da chegada, os manifestantes entoaram a oração Ave Maria e cantaram Nossa Senhora de Roberto Carlos, demonstrando apoio e fé pela recuperação aí do Jair Messias Bolsonaro. Segundo o médico Cláudio, especialista em cirurgia geral e convocado para acompanhar o caso, o atual episódio de suboclusão é mais grave do que os anteriores. Ele tem tido esses episódios recorrentes que são comuns em pacientes submetidos a diversas cirurgias, mas esse caso atual parece mais grave do que os anteriores. E esta é a 6ª cirurgia que o Jair Messias Bolsonaro acaba de realizar. O quadro atual mais severo exigiu uma intervenção imediata para evitar complicações maiores. A expectativa agora é de que a cirurgia transcorra com sucesso e que o Jair permaneça em observação por alguns dias na unidade hospitalar. Até o momento não há previsão oficial, pessoal, de alta
mas ele já foi submetido à cirurgia agora. Pessoal, ministros do Supremo Tribunal Federal iniciam pressão jamais vista sobre o governo do Luiz Inácio Lula da Silva. A pressão aí é pesada e inusitada, algo jamais visto e até inadmissível dentro da normalidade democrática. Os magistrados estão possessos em razão de mais de 100 deputados de partidos da base de Lula terem assinado a urgência da proposta de anistia que tramita na Câmara. Os ministros enviaram recados a membros do governo Lula sobre a necessidade de entrar em campo para retirar votos de apoio à anistia. Da mesma forma, a alta adesão de parlamentares da base ao projeto causou grande irritação no Palácio do Planalto. O detalhe é que a anistia tem apoio popular e os deputados estão de olho na eleição que se aproxima. É isso que interessa agora. Pessoal, touros saem disparados em plena rodovia e faz estrago em BMW na data de hoje. Clima irregular põe na cadeia 2 influenciadoras com milhares de seguidores. Moro vai para cima de Gilmar Mendes, deveria explicar as relações dele com a CBF. Na falta de cadeira, Datena dá patada ao vivo em repórter. O algoz benevolente, Gilmar abre o jogo e, para surpresa de ninguém, diz ter orgulho do desmanche da Operação Lava Jato. Cena patética marca visita de Gleisi, Lindenberg e Sindônio a Glauber. Milley faz a lição de casa, suspende restrição à compra de dólares e adota o câmbio fluente. Chiquinho Brazão deixa a prisão e pessoal permanece em silêncio. Doutora, que mistério é esse? Pois é, pessoal. O deputado federal Chiquinho Brazão, acusado de ser um dos mandantes aí do assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, deixou a prisão para cumprir a pena em regime domiciliar. A saída do parlamentar, prevista inicialmente para este domingo, foi antecipada. Preso desde março do ano passado, Brazão estava detido no Presídio Federal de Campo Grande. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o deputado cumpra a pena em casa, no Rio de Janeiro. A decisão atende a pedido da defesa em razão de problemas de saúde do parlamentar, tadinho, de 63 anos, que sofre de doença cardíaca e diabetes. A PGR foi contra a soltura de Brazão, mas Moraes ignorou a manifestação. Aguardado pela família em Campo Grande, Brazão já está no Rio de Janeiro. Segundo o inquérito da Polícia Federal, os irmãos Brazão teriam ordenado a morte de Marielle devido à disputa sobre a regulação de terrenos na zona oeste do Rio de Janeiro. Os nomes dos irmãos Brazão chegaram à PF a partir da delação premiada de Rony Leser, ex-policial militar, que confessou a morte de Marielle Anderson. Também foi preso o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o delegado Rivaldo Barbosa, acusado de obstrução da justiça para proteger aí os mandantes do crime. O PSOL, o partido de Marielle, está no mais absoluto silêncio sobre a concessão de benefício ao suposto mandante. Parece que o caso perdeu a importância para o partido ou talvez seja uma atitude de subserviência completa às decisões aí do ministro Alexandre de Moraes. Soltou o bandido, já está em casa aí. O Aldemir chegando agora, o Lucivaldo falou que deu like 448. Pessoal, copia e cola nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, vai chamando a galera. Estamos com 181, vamos chegar a 200 pessoas ao vivo agora, neste exato momento. Eu peço a ajuda de vocês, o Roger Salles chegando neste exato momento, e a gente vai compartilhar aqui, pessoal, o vídeo que chegou para mim, ao vivo para todos vocês. Eu só peço a ajuda de vocês. Se inscreva no canal, vai dando like, vai compartilhando, vai se inscrevendo. Neste exato momento, soltou o bandido, prende inocente. A PGR se manifestou aí para não liberar esse deputado, mas o ministro Alexandre de Moraes não tem jeito. Pessoal liberou, enquanto os inocentes estão presos agora, neste exato momento, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, ajude o nosso canal aí se inscrevendo, compartilhando, dando like. 2000 que possam trabalhar. Será que tem como piorar mais do que já está? Será que tem como a gente afundar ainda mais
no buraco e a situação dessa aberração do judiciário, da ditadura no Brasil, fica ainda mais escancarada. Nós tivemos uma comprovação. Sim, sempre tem como piorar. Ao longo das últimas semanas, milhões de pessoas se mobilizaram nas redes sociais para conseguirmos as 257 assinaturas da anistia, do requerimento de urgência. Milhões de pessoas foram para as ruas, celebridades entraram no jogo, Augusto Cury gravou vídeo. E depois de um esforço que eu acho que nunca foi feito antes, de uma forma tão coesa, tão numa sintonia nos 4 cantos do Brasil, nós conseguimos aquilo que eles achavam que era impossível. Conseguimos as 257 assinaturas. Na verdade, nós já temos 267 assinaturas para o requerimento de urgência da anistia. Ou seja, já não tem como eles pararem o que já está em andamento. Hugo Mota pode até tentar atrasar, mas isso é algo que não tem como separar. São 267 assinaturas individuais, eu disse em outros vídeos. Não são assinaturas de líderes, mas são assinaturas individuais. O que o STF decide fazer? Essa notícia aqui, cara, não falta mais provas de que a gente vive um estado de exceção. Ministros do STF cobram o governo Lula para retirar assinaturas da base pela anistia. Ministros do STF, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, a gente já sabe quais são eles, né? Barroso, cobram o governo Lula. Nós estamos falando do STF. Pessoal, lembrando, deputado Gustavo Gai, o Roger, a Ângela, que o senador Moro está na cola do Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes. Desvios que teve aí do Supremo Tribunal Federal. O Moro compartilhou na íntegra agora que está na cola do Gilmar Mendes. Se prepara aí, vai dando like, vai compartilhando, vai se inscrevendo. Estamos com 155, aumente aí, vamos chegar a 200 e se inscreva, pessoal, no canal. Vamos que vamos. Interferindo no executivo para que o executivo mande os parlamentares retirarem as assinaturas de um projeto de lei, que é prerrogativa nossa, dos deputados. Cara, isso aqui é uma daquelas manchetes que a gente fala, agora sim chegou no fundo do poço, não tem como piorar. Vamos lá. Integrantes do Supremo Tribunal Federal enviaram recados, olha só, parece gangsters, né? Recados a membros do governo Lula sobre a necessidade de entrar em campo para retirar votos de apoio à anistia. Mais de 100 deputados do partido da base do Lula assinaram a urgência da proposta, que tramita na Câmara. Como informou a coluna, a alta adesão de parlamentares da base ao projeto causou grande irritação ao Palácio do Planalto. Deputados de partidos com cargos no governo federal assinaram a proposta para que a anistia tramite em regime de urgência, ou seja, sem passar pelo rito de comissões da Câmara. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, chegou a dizer que acredita que... Aqui foi aquela frase da Gleisi Hoffmann, onde ela começa a admitir, até aumentar aqui um pouquinho, que como não tem como mais barrar a anistia, talvez está na hora de começar a pensar... Aqui, aumentar. Talvez está na hora de começar a pensar a liberar. Ela foi esperta. A Gleisi Hoffmann aqui foi a única pessoa que foi esperta. Na avaliação dos membros da corte, o presidente da Câmara, Hugo Mota, não vai segurar a pressão de pautar a anistia por algum tempo, apesar da urgência da proposta já ter chegado... vai segurar, né, por algum tempo, já ter chegado a 257 assinaturas. O entendimento dos magistrados é que a equipe de Lula e o próprio presidente, se for necessário, devem fazer um corpo a corpo junto a partidos. Olha o que o STF está falando. O STF está falando para o presidente o seguinte: vai lá e tira essas assinaturas. Isso é uma espécie de ameaça, né? Até o projeto ser protocolado na Câmara, os parlamentares podem retirar o apoio. Ou seja, o projeto provavelmente será protocolado amanhã, segunda-feira. Então, hoje, nós estamos vendo o STF trabalhando, olha que incrível, né? O STF trabalhando no domingo. Para quê? Para impedir, ou para melhor, para ameaçar deputados para que eles retirem as assinaturas. Gente, vocês têm noção do que é isso? Pessoal, vou parar aqui e a gente vai voltar, tá? O Aldemir chegando agora, o Lucivaldo sempre presente. Pessoal, o Supremo Tribunal Federal foca. O ministro Alexandre de Moraes, ele não tira férias. Ele não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado para as ações criminosas aí. E neste exato momento, agora, iria ser votado. O Hugo Mota já tinha decidido, as assinaturas foram levantadas, mas o ministro Alexandre de Moraes pressionou o Luiz Inácio Lula da Silva e todas as pessoas que estavam envolvidas aí na assinatura para poder barrar e não ocorrer essa assinatura amanhã. Eu peço bastante vocês agora, bastante atenção de vocês nesse exato momento, para sentar o dedo, pessoal, compartilhar nos grupos, nos estados,
Vamos fazer uma movimentação nacional e internacional. Isso é importante, o apoio da direita é importante nesse exato momento. E daqui a pouquinho a gente vai passar aí sobre a situação em tempo real do Jair Messias Bolsonaro. Vamos que vamos, pessoal. Isso é um crime passível de impeachment. Isso aqui, ó, lei do impeachment. Aos juízes é vedado dedicar-se à atividade político-partidária. Qual é o exemplo de atividade político-partidária? Não sei, mas talvez mandar o presidente do Brasil tirar assinaturas, ameaçar deputados para que eles retirem as assinaturas. Eu acho que isso é uma atividade político-partidária. Aí vai lá, ó. Já a lei número 1079 de 1950, lei do impeachment, diz o seguinte no artigo 39. São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal exercer atividade político-partidária. Exercer atividade político-partidária. O que é exercer? Vamos dar um exemplo para vocês. O que é exercer atividade político-partidária? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Ministros do STF cobram Lula para retirar assinaturas da anistia. Isso aqui, que saiu na imprensa, é exercer atividade político-partidária. Alcolumbre, com todo respeito, quando é que nós vamos voltar a ser realmente independentes? O Congresso, deputados federais e senadores. Até quando nós vamos aceitar coação, intimidação, ameaças de um dos poderes para que seja feito apenas o que eles querem? Aí eu vejo alguns falando assim, mas isso é para não criar uma crise institucional. Crise institucional é um termo que foi forjado, né, há alguns anos. E o que significa crise institucional? Vamos explicar. Qual é a definição de crise institucional hoje no Brasil? Não fazer exatamente o que o STF manda. Se você não fizer exatamente o que o STF manda, você está criando uma crise institucional. Do ponto de vista a única instituição que manda é o STF, o resto tudo deve ser capacho e obediente, e se não obedecer ao STF, você está criando uma crise. A crise no Brasil é o quê? É não dobrar os joelhos, não se curvar diante do único poder que não recebeu nenhum voto. Nós somos uma democracia onde quem manda é o poder constituído por pessoas que não receberam nenhum voto. Pense, deixe isso assentar na sua mente. Uma democracia onde quem manda não tem voto. Existe isso? Ou será que o Brasil é o primeiro a criar essa nova categoria? Refluxo, pigarro e muco na garganta? Veja o que essa doutora disse. O refluxo. Parar a tela aqui, pessoal, eu vou voltar com vocês, tá? O deputado Gustavo Gaia trazendo aí todos os detalhes. A PGR mandou continuar a prisão do deputado acusado do envolvimento da morte da Marielle. Entretanto, todavia, o ministro Alexandre de Moraes mandou soltar o deputado, mandou soltar desde ontem, a soltura seria hoje. Mas ele foi solto desde ontem. Então, é isso que está acontecendo no nosso Brasil. Os inocentes estão presos e os bandidos estão soltos neste exato momento. A gente não sabe, pessoal, qual vai ser a situação daqui em diante. A gente não sabe. Pessoal, uma das maiores redes de loja do país com mais de 70 anos tem falência decretada. Doutora, como assim? O Grupo Líder, conhecido por sua trajetória rede de lojas de departamento com origem em 1951 em Miracema, no interior do Rio de Janeiro, teve a sua falência decretada pelo Tribunal de Justiça do Estado. A decisão foi assinada pelo juiz Leonardo de Castro Gomes, da terceira vara empresarial da comarca da capital, após o descumprimento do plano de recuperação judicial aprovado em 2021. Com a dívida acumulada de 1,2 bilhão, a rede não conseguiu se reerguer, pessoal. Financeiramente, levou o magistrado a concluir que a empresa do grupo perderam sua viabilidade econômica neste exato momento. Infelizmente, é uma perca grande aí para o estado do Rio de Janeiro. Pessoal, revelada conversas às escondidas entre Hugo Mota e o ministro do Supremo Tribunal Federal, a gente está acompanhando aqui todas as notícias sobre isso neste exato momento. O PF de Lula prepara ofensiva na Argentina para capturar foragido que considera réu. Doutora, como assim? A Polícia Federal prepara a ofensiva aí na Argentina para prisão contra Léo Índio, sobrinho aí do Jair Messias Bolsonaro.
A captura de um integrante da família do Bolsonaro é vista como um verdadeiro troféu para a PF do Lula. O entendimento dentro da corporação é que o contato direto com as autoridades argentinas é o melhor caminho. A PF resiste em recorrer à Interpol, pois não tem conseguido obter êxito na instituição. Léo Índio possui um documento que lhe garante estadia provisória na Argentina até dia 4 de junho. No entanto, esses status não representam, em tese, uma proteção automática contra a extradição. Chiquinho Brazão, solta aí, e o sobrinho do Jair Messias Bolsonaro sendo aí, indo para a Argentina, essa questão aí de preso político. Pessoal, só Deus neste exato momento para nos ajudar. Júlio chegando agora, o Pereira, Elisete. Pessoal, a gente vai voltar mais tarde com as informações sobre o estado de saúde do Jair Messias Bolsonaro, a decisão também do Hugo Mota, a gente vai compartilhar aí uma grande decisão. Estou guardando aí a cereja do bolo para poder compartilhar com vocês. Aqui o Jussier Costa chegando agora. Pessoal, quero que todos vocês, né, Júlio, entrem no nosso grupo do WhatsApp. Este grupo é para as pessoas que estão inscritas no canal e que estão aqui ao vivo comigo, que a gente vai rolar o sorteio esse mês. Mês 4 agora, os meses anteriores a gente fez alguns sorteios e agora no mês 4 a gente vai voltar, tá? Com um sorteio que vai ser só qualquer produto aí da Amazon, que é a nossa parceira aí. Assim como algumas farmácias, a Amazon é nossa parceira. E aí a gente vai comprar aí vocês, né? Quem for sorteado qualquer produto da Amazon, tá bom? Beijo, pessoal. A Geni chegando agora, o Gilvan. Mais tarde a gente volta. Obrigado pela audiência, obrigado pela inscrição, obrigado aí pelo apoio. Copie e cola nos grupos, nos status. Senta o dedo aí, ajude o nosso canal, tá bom? A gente precisa do apoio de todos vocês que acreditam em Deus, pátria, família e liberdade. Beijo, beijo, beijo. Fica com Deus. Obrigado, Lucivaldo, pela presença sempre aqui no meu canal. Quero dizer que eu amo todos vocês. Mais tarde a gente volta. Beijo, beijo, beijo.